Fala, mestre, tudo bem? Cara, hoje você vai aprender a investir ou pelo menos terá uma rota para como você deve fazer para começar os seus investimentos, tá? Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre os investimentos no mercado financeiro. Isso é para total iniciante. Se você está começando agora, você vai entender como funciona essa estrada no mundo dos investimentos, tá? Eu sou o Ademir Siqueira, eu sou especialista em investimentos no Brasil há 17 anos e sou analista certificado CNPI, um dos 1.451 analistas no país que podem fazer recomendações oficiais, tá? Eu sou também criador do método Opções 2x, um método completo sobre o mercado de opções. Se você tiver interesse e quiser aprender mais sobre o mercado de opções, aprender a lucrar no mercado de opções, esse é o momento, tá? Vou deixar na descrição vou deixar o link para que você possa entender mais sobre o mercado de opções e você virar um fera nesse mercado e lucrar muito, beleza? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar como funciona essa estrada, tá? Pensa o seguinte, a gente tem uma estrada ao longo da vida bem sinuosa, né? A gente tem muitas curvas, subidas, descidas, mas o mercado financeiro não deixa de ter o seu início, meio e fim, tá? Ó, início, meio e fim quando eu falo de algumas estruturas. Vou fazer algumas caixinhas para que você possa entender como funciona essa jornada. Vamos pensar aqui nessa jornada. Quando a gente começa no mercado financeiro, o que você lembra? Você lembra da poupança. Pior investimento que você possa imaginar nesse momento, tá? Aí você lembra da poupança, por quê? Porque todo mundo que fala de investir, fala de poupar. Quando a gente fala da poupança, não significa que você está investindo. A poupança perde para a inflação. A poupança não bate a inflação, você acaba deixando dinheiro na mesa e não consegue nem manter o teu poder de compra ao longo do tempo, tá? Então fique atento nessa questão da poupança. É o pior investimento em renda fixa hoje que a gente possa falar para você que existe hoje no país, tá? Então não é um bom investimento, mas é o que você mais vai lembrar quando você começar os teus investimentos. As pessoas da tua casa, o teu pai, tua mãe, teu avô, vai falar de poupança. E às vezes não fala nem por mal, mas é porque poupança vem do hábito de poupar. Poupar significa que se você colocar debaixo do colchão, é poupar também, tá? Se você colocar dinheiro debaixo do colchão, você está poupando. Então poupar vem do significado de deixar de gastar para depois investir, tá? Aí você tem nessa outra parte, você tem, Ademir, tem os CDBs, você tem as LCIs, você tem as LCAs. Aqui você tem uma caixinha de renda fixa. Quando a gente fala dessa renda fixa aqui, que eu não vou colocar todos, é claro, mas eu vou colocar para você os principais para te ajudar, a gente está falando de uma renda fixa bancária. Essa renda fixa bancária, vou até apagar aqui para ficar mais fácil. Quando a gente fala dessa renda fixa bancária, é tudo que é emitido por banco, tá? Aqui, ó. Você tem uma renda fixa bancária. Os bancos fazem essa emissão. O banco emite poupança para quê? Para pegar dinheiro emprestado de você, para poder financiar quem quer comprar uma casa, quem quer comprar um apartamento. Então o dinheiro da poupança é usado exclusivamente para o banco pegar emprestado de você e emprestar na outra ponta para financiamento imobiliário. CDB, Certificado de Depósito Bancário. O banco pega emprestado de você, que tem capital para investir, que é um agente superavitário, e empresta para o agente deficitário. Quem é o agente deficitário? É aquele cara que está buscando crédito pessoal no mercado. Então o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Hoje, com a Selic a 12,25, igual está nesse momento, comparando com a poupança, você pegar um CDB para um ano e a poupança também, você ganha pelo menos mais de 20% a mais de rentabilidade só de ir para o CDB. Então, um CDB a 100% do CDI pelo menos, tá? Então, assim, produto bancário também, mas com foco diferente. A poupança é para financiar empreendimentos imobiliários e o CDB é para emprestar na outra ponta. O banco pega emprestado de você no CDB e empresta para quem está precisando de crédito pessoal, tá? Então, essa parte bem simples. Nessa parte de LCI, a LCI é letra de crédito imobiliário. É usada para quê? O banco pega emprestado de você e empresta igual ele faz para a poupança, para financiamento imobiliário. Qual que é a diferença aqui? A poupança tem isenção de imposto de renda, a LCI também tem isenção de imposto de renda e a LCA é letra de crédito do agronegócio. Imagina que você tem uma fazenda e você quer comprar tratores. Você vai no Bradesco e você quer financiar aqueles tratores. O Bradesco vai usar a caixinha da LCA, ele tem lá uma caixinha de LCA, e ele vai te emprestar, e isso sai no empréstimo de letra de crédito do agronegócio, aquele empréstimo relacionado ao mercado do agronegócio. A gente brinca até no mercado, né? Tudo que é relacionado à planta e a tijolo tem isenção de imposto de renda. Então, quando a gente fala de LCI, letra de crédito imobiliária, que é para financiar imóvel, tem isenção de imposto de renda na rentabilidade. Quando a gente fala de LCA, está falando de mato, cara. Então, você está falando de agronegócio, isenção de imposto de renda. Então, a gente falou aqui de 4 produtos. Esse, péssimo, poupança horrível, CDB, LCI e LCA, boas opções para você investir no teu, pegar o teu capital e fazer aquelas operações que você quer segurança, tranquilidade, tá? Essa é a parte de renda fixa
bancária, tá? Lembra, renda fixa bancária. Não trouxe todas as opções aqui, mas é para você entender como funciona alguns detalhes importantes. O CDB não tem, ó, quando a gente fala do CDB aqui, você não tem a isenção de imposto de renda. Então, nesse momento, você paga a tributação no CDB se você decidir investir. Porém, é muito mais vantajoso do que você investir na poupança. Pelo menos 20% a mais de rentabilidade hoje, com a Selic a 12,25%, você tem no CDB de rentabilidade. E a LCI e a LCA não aceite nenhuma taxa menor do que 88% do CDI, porque é líquido. Uma taxa no LCI e no LCA de 88% do CDI significa um CDB a 110% do CDI, muito rentável. Então é interessante que você busque taxas pelo menos de 88% do CDI para cima, porque é líquido de imposto, tá? Falei aqui da parte bancária, e agora a gente vem para os títulos públicos federais, tá? Vou colocar TF aqui, são os títulos do Tesouro Nacional, títulos públicos federais, tá? Você tem Tesouro Selic. Tesouro Selic é o título mais seguro do país. É o título mais seguro do Brasil. Aí você fala, mas não é a poupança, não é o título emitido por banco, não. Quando o Tesouro Nacional não conseguir mais pagar, vou colocar TN aqui, Tesouro Nacional, mais títulos públicos federais, tá? Quando o Tesouro Nacional não conseguir mais arcar com as suas despesas, significa que ninguém mais consegue pagar ninguém. Os bancos tudo faliu, o país quebrou. Então, títulos públicos federais são os mais seguros do país, que é o risco soberano. Você tem risco soberano, risco do nosso Tesouro Nacional. Aqui você tem risco bancário. Se a poupança, se você tiver dinheiro na poupança, o banco falir, você tem direito a R$250 mil de volta, tá? R$250 mil de volta por CPF, por instituição financeira, limitada a R$1 milhão. CDB, se o banco quebrar, você tem 250 de volta. LCI, se o banco quebrar, você tem 250 mil de volta. LCA, se o banco quebrar, você tem 250 mil de volta. Aí você fala, Dani, mas o Tesouro Nacional não tem proteção do fundo garantidor. Cara, mas o risco soberano, que é o risco país, já é o fundo garantidor do negócio. Porque se o Tesouro Nacional não conseguir arcar com a sua despesa, ninguém mais existe aqui. Então é interessante que você entenda isso. Ninguém vai existir mais aqui. Então, por isso que a gente considera os títulos do Tesouro Nacional os mais seguros do país, tá? Aí lá no Tesouro Nacional você tem várias opções, tá? Você tem o Tesouro Selic, que é o título mais seguro do país. Você tem o Tesouro IPCA. Você tem o Tesouro IPCA+, que te paga a inflação mais uma taxa pré-fixada. Eu não estou aqui para trazer para você detalhes de cada título, tá? O foco é te mostrar onde está cada caixinha, para que você possa entender como funciona cada coisa e assim você abrir a mente e saber onde você tem que investir. Está começando agora? Renda fixa é importante para você montar a sua reserva de emergência. Já conhece um pouquinho mais? Você vai pular essas duas fases, você já vai começar a diversificar em outras fases que eu vou te mostrar aqui. Fechou? Então vamos lá. O Tesouro Selic é o título mais seguro do país. O Tesouro IPCA+, na minha opinião, é o melhor título de renda fixa do Brasil para longo prazo. Tesouro IPCA+, é o melhor título para longo prazo de renda fixa que existe no país, na minha concepção. Por quê? Porque ele te paga uma taxa pré-fixada mais a inflação. Ninguém aqui te dá inflação. Todo mundo aqui te dá uma taxa. A inflação, depois que você tem que tirar e falar, cara, a inflação foi 5% ao ano, eu ganhei 10%. Você teve 5% de inflação, 5% corroeu o teu poder de compra. Tesouro IPCA+, você tem garantia da inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, ao longo do tempo, isso faz muita diferença, tá? Então, tem mais títulos lá no Tesouro Nacional, não vou te passar aqui, mas você pode entender que tem várias variáveis aqui, tá? Vou te passar o último aqui para ter um título bem interessante, que é o Tesouro Pré-Fixado. O que faz o Tesouro Pré-Fixado? O Tesouro Pré-Fixado é uma taxa pré. Imagina que você tem 100 mil reais hoje na conta e você fala, cara, eu quero investir no Tesouro Nacional e quero ter a garantia, a certeza que daqui 5 anos, quando eu vou comprar minha casa, eu vou ter o capital mais a rentabilidade de X. Aí é o Tesouro Pré-Fixado. Imagina que hoje te paguem, por exemplo, 13% ao ano. Se você fechar por 5 anos, tiver um título lá para fechar por 5 anos, significa que a cada ano esses 13% é garantido. Não importa para onde os juros vá, você tem 13% garantido. Pré-fixado, travado, garantido. Tá? Então, só para você entender um pouquinho mais. Aí aqui a gente entra na parte de fundos de investimentos, tá? Fundos. Nessa parte de fundo de investimento, a gente volta aqui, ó. Bancos e gestoras, tá? A gente tem aqui as gestoras, por exemplo, de fundos, que a gente está falando que pode ser os bancos, o banco pode ser o administrador, mas quando a gente fala de fundo de investimento, você está delegando. Você está delegando a responsabilidade da escolha. Você está delegando para um gestor profissional. Um gestor profissional fazer aquilo por você. Imagina que você compra um fundo de ação que tenha na composição da carteira dele, Bradesco, Itaú, Santander, Varejo, Via Varejo, Magazine Luiza, o fundo tem 50 ações que compõem a carteira.
Você pode fazer isso sozinho se você quiser. Você pode montar a sua própria carteira de investimentos, mas não, você está delegando para um fundo de investimento. O fundo de investimento é um condomínio fechado, onde você tem que pagar a taxa de administração igual você paga o teu condomínio hoje. Você está delegando a responsabilidade, a decisão e a escolha dos ativos, está delegando essa função para um gestor profissional, tá? Existem bons fundos de investimentos no mercado? Existem. Eu não gosto muito de fundo porque eu prefiro eu mesmo montar minha carteira de investimento porque todo mundo tem acesso às mesmas informações. Porém, com a falta de informação que a gente está falando aqui, o iniciante ainda está buscando mais informações. Pela falta de informação, você faz um fundo de investimento no banco. Tem uns bancos grandes aqui no país, não vou falar o nome, um vermelhinho ali, não vou falar o nome dele agora, mas cara, esse fundo tem uns fundos DI, que são fundos relacionados só a título público federal, os caras cobram taxa de administração, a rentabilidade é muito menor do que a rentabilidade de um CDB. Quando você vai tirar a taxa de administração, o CDB rende mais. Aí por que você investe num fundo que rende pior do que um título de renda fixa que você mesmo poderia ter feito? Então, você delegou a informação. Fundo de investimento é um condomínio fechado, onde você delega as informações, porém, você consegue entrar com mais facilidade. Tem fundo de investimento, por exemplo, pedindo R$1.000 para você. R$1.000 de valor mínimo para você entrar. Cara, R$1.000. Se você não tivesse esses R$1.000, você não conseguiria ter acesso a tudo que aquele fundo tem na composição da carteira, porque o gestor não está usando só os teus R$1.000, ele está usando R$1 bilhão que ele tem sobre gestão. Então ele consegue pegar esse R$1 bilhão e fazer umas compras de mais parrudas, né? De pegar taxas melhores, negociar melhor. Quando você não tem muita grana, você não consegue fazer boas negociações. É igual um gestor de fundo. Ele tem muita grana na mão e consegue fazer boas negociações para colocar na carteira e oferecer para o seu cliente ali melhores rentabilidades que sejam, dependendo do que ele trabalha aqui, tá? Então, no fundo de investimento aqui, você tem que pensar igual como se fosse um condomínio fechado. Você conseguiria ter uma casa de rua com piscina e segurança na porta? Não. Mas no fundo imobiliário você tem um condomínio fechado, onde você está no condomínio, você tem a piscina do condomínio, tem a academia do condomínio e tem segurança particular. Na casa de rua você não conseguiria ter isso. Então, o fundo de investimento você tem que pensar como um condomínio fechado, como ele é. Porém, você paga taxa de ADM, tá? Taxa de ADM. Aqui a gente vem para renda variável. Quando a gente fala de renda variável, a gente vai ter fundos imobiliários, que são os FIIs, tá? A gente tem fundos imobiliários que você consegue pegar, receber aluguel todos os meses sem precisar ter um imóvel. Tem fundo imobiliário de, cara, vários segmentos que você imaginar. Galpão logísticos, shopping centers, laje corporativa, cemitérios, salas comerciais, você tem fundo imobiliário de tudo. E você está isento no recebimento dos dividendos quando você recebe. Então, na parte de renda variável, você tem fundos imobiliários, que é uma parte interessante para você que busca investir para longo prazo e receber aluguéis todos os meses sem ter imposto de renda. Aí depois você vem ações, onde você pode escolher ações boas pagadoras de dividendos, onde você pode escolher ações com poder de crescimento, que são as small caps. Quando você compra uma ação, por exemplo, você comprou uma ação do Itaú. Cara, Itaú é um banco que eu recomendo há muito tempo. Eu recomendei Itaú a R$22 o ano passado e as ações já estão R$30. Se eu olhar aqui agora, Itaú está R$31, 31,03. Eu recomendei Itaú a R$22. Paga bons dividendos, é o maior banco privado da América Latina e você vira sócio do maior banco privado da América Latina com R$31. Era 22, agora está 31. Mas pensa o seguinte, cara, é uma oportunidade de você montar patrimônio ao longo do tempo. Se você decidir investir em ações que pagam bons dividendos, deixa eu desligar aqui. Se você investir em ações que pagam bons dividendos, elas são muito perenes. Ações do setor financeiro, ações do setor elétrico, ações do setor de saneamento, são empresas do setor muito perene na economia. Elas não têm um poder de crescimento muito grande. Elas não têm um poder de crescimento, comprou por R$10 a ação, virou 50 a ação. Não cresce tanto assim, porque são setores muito consolidados, muito perenes, mas pagam bons dividendos e te dá essa tranquilidade dos teus investimentos, tá? Setor bancário, saneamento, eletricidade são setores incríveis, seguradoras são setores incríveis da economia, tá? Quando a gente olha aqui na parte de ações, você tem a parte dos dividendos, a parte das ações que tem mais potencial de crescimento, que você pode escolher, eu não quero investir, cara, eu não estou muito interessado em dividendos, mas eu quero crescer meu patrimônio. Aí você vai ter que buscar aquelas empresas chamadas small caps, são aquelas empresas de menor capitalização, mas com poder de crescimento maior do que uma ação mais perene, por exemplo, do que um Itaú da vida, do que uma Taesa, do que um Engie. Então você vai ter que buscar mais crescimento, tá? Mas você pode unir forças, ações com crescimento e ações que pagam bons dividendos, tá? E aqui, você tem aqui o poder da valorização ao longo do tempo. Quem investe para longo prazo na bolsa raramente teve um prejuízo. Se você analisar, eu acho que
Poucas pessoas que estão no mercado de bolsa há 20 anos perderam nada, perderam nem um centavo comprando ação, se mantiveram as ações, tá? A gente tem outra parte aqui, ó. A gente tem outra parte dos ETFs. O que é ETF? ETF é um fundo de índice, é um fundo que replica um índice de referência. Não tem nossa bolsa de valores aqui? Ações, renda variável, é a nossa bolsa de valores. Um ETF que replica o nosso índice Bovespa, que o índice Bovespa hoje, por mais que você... Demir, saiu a notícia de que a bolsa subiu. O índice Bovespa subiu. A gente tem na bolsa mais de 400 empresas lá que fazem parte da bolsa, que você pode comprar as ações. Só que o índice Bovespa não é composto por 400 ações, é composto por 86 ações. As ações mais líquidas, as mais negociadas, as mais líquidas, as maiores empresas estão ali no índice. Então, se você falar o seguinte, Ademir, então, se eu comprar o BOVA 11, significa que eu estou comprando as 86 ações que compram o índice de referência em um só clique. Você está comprando em um só clique as 86 ações ao mesmo tempo. Mesmo que você quisesse fazer isso sozinho, você não conseguiria comprar da mesma forma que o fundo compra. Esse fundo. ETF é um fundo de investimento, mas um fundo de índice que replica o índice de referência, tá? Imagina que você compra o índice S&P 500. Se você comprar o índice S&P 500, você está comprando as 500 maiores empresas americanas em um só clique. Está comprando todas as 500 ao mesmo tempo, nas suas devidas proporções. Porque hoje na Bolsa Brasileira, a Vale representa 13% do índice, a Petro 10%. Os bancos representam quase 25% do índice ali, todos os bancos juntos. Você não conseguiria comprar, cara, na mesma proporção do que o fundo consegue comprar. Então, ETF são fundos de índice que replica o índice de referência, tá? Para não alongar muito, eu trouxe para você essas informações. Tem mais coisa no mercado, não é só isso. Eu trouxe para você começar. É um iniciante começando a sua jornada, é uma estrada para o iniciante, tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha te ajudado a entender mais sobre esses temas. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever já para você receber todas as terças e quintas as informações em primeira mão e saber tudo que eu estou publicando aqui para você ficar muito bem atualizado e já compartilha com aquele teu amigo que precisa começar a investir também, tá? E se você quer se aprofundar mais, aqui no canal já tem vários vídeos falando sobre fundos imobiliários, recomendação de ações, falando sobre LCI, LCA, são vídeos mais focados, tá? Aqui eu tentei te fazer uma estrada que você vai percorrer ao longo da tua vida como investidor, tá bom? Então aproveita, vai lá, curte os outros vídeos, compartilha com os amigos também, dá uma olhada nos outros vídeos sobre fundo imobiliário, sobre ações, sobre outros temas que eu já tratei aqui no canal, para que você fique cada vez mais inteirado de forma mais específica e concisa. Fechou? Até mais!